O jovem de hoje, ele faz as mesmas coisas que o jovem, o Rodrigo fiz, que o Júlio fez, que meu pai fez. É a mesma coisa. Ele é rebelde por sem causa, ele faz tudo, só mudou uma coisa, os meios. Cara, foi em 98, quando eu tinha ainda 22 anos de idade, já faz tempo, né? Eu sabia que tinha uma ligação que poderia ser feita entre a instituição de ensino e as grandes empresas. Então eu criei lá atrás a Decidindo, que era uma empresa que ia ser o elo entre os dois, né? Que a universidade sempre quis ter uma Nestlé dentro da faculdade, mas às vezes mandava lá uma proposta, gaste 10 mil reais num banner aqui dentro para você aparecer no meu evento, quando na realidade ele queria só o produto e a empresa gostaria de fazer isso também. Com essa coisa de ser um líder estudantil, de estar conectado com essa galera, e foi criando um corpo tão grande que acabou virando uma agência. Na época, assim, eu nem sabia o que era uma agência. Eu falei, poxa, eu cheguei em São Paulo, 2000, fazendo um negócio desse, foi um negócio muito louco, eu diria, mas foi muito bacana, foi bem amplo. Eu me lembro muito bem de um material uma vez, que eu estava na PepsiCo, numa reunião com um amigo, aí ele pegou um cartaz que era marketing promocional, e aí tinha todos os itens, né, e era da Bullet. Eu achei o material muito bom, até então não conhecia o Fernando, não conhecia o Neto, e assim, eu passei a admirar os caras por causa disso. Uma admiração muito grande pelo Oliva. Acho que o Zé também, como eu, ele foi um cara que passou por muitas coisas e cresceu bastante. Eu já passei por todos os percalços que o empresário deve passar. Recentemente, há algum tempinho eu estive nos Estados Unidos, eu quis, pela primeira vez na minha vida, ir numa montanha russa. Porque eu queria sentir aquilo que minha vida foi durante todo o tempo. Cara, confesso a você que foi uma experiência terrível, porque eu fui naquela montanha russa Everest, e você sobe, você chega no topo, aí você vê o trilho lá e de repente você despenca. E eu passei por tudo isso como mercado jovem. E os aprendizados foram imensos, né? Eu digo que foi um MBA importante da minha vida. Talvez ele não precisasse custar tão caro, tá, Júlio? Então esse é um ponto que eu levo bastante em consideração. O tempo que a gente perdeu lá atrás, eu acho que a gente já ganhou em alguns passos, mas tem muito ainda por vir. Cara, a gente se intitula aqui o Beyond the Line, né? Porque a gente é, eu vou usar um termo meio antigo, mas cabe a mim também, que é o fora da caixa. Então a gente é muito experiente na questão jovem, a gente está dentro de todos os meios onde o jovem existe. Fala, pô, mas qual jovem? E aí eu costumo dizer assim, é o jovem de todas as idades. Isso para nós é muito importante, não é a idade, mas é como a pessoa pensa. E num mercado tão globalizado, tão internet a todo instante, a gente vem se diferenciando em alguns pontos. Quais são? A gente encontra nichos. Quer falar com a universidade, com o universitário? A gente está aqui. Quer falar com a escola? Nós estamos aqui. Vamos fazer ação no litoral? Nós estamos aqui. Então esse é o nosso grande diferencial, a entrega e o nicho. O nicho de trabalhar com o jovem, o nicho de fazer entregas rápidas com um custo efetivo e interessante para a indústria hoje. Ninguém quer gastar dinheiro à torta e direito. Essa festa já acabou há um tempo. Sinceramente, não gosto. Eu acho que a gente quer reinventar a roda a cada ano. Então, assim, eu sou praticamente um cara, vamos usar um dinossauro desse mercado, que quando você tem 20 anos nesse segmento, então é o que eu falei, eu lembro do cartaz falando que era marketing promocional, e aquilo para mim é o que é hoje que eles chamam de live marketing. Eu particularmente não acredito muito nessas mudanças de nome, a gente faz promoção em eventos e ponto. Melhorou muito, não tem nem o que falar. Assim, hoje as pessoas respeitam muito o marketing promocional, porque é aquela coisa assim, a indústria ela parou de querer gastar dinheiro para sorrir. Ela quer gastar dinheiro para fazer as pessoas comprarem seu produto.
cada vez mais nós, empresários de agência, e eu falo por mim nesse momento, assim, eu investi em outras áreas, porque não adianta eu só querer ir lá falar, vou fazer uma entrega linda, maravilhosa, mas e aí, vendeu quanto? Então, a gente tem realmente que mudar a cada momento e isso vem crescendo. Então, assim, a aceitação hoje da indústria ela é muito maior do que ela era quando eu comecei em 2000, 98, 2000. Hoje as pessoas te recebem de uma maneira bem mais direcionada e muito melhor. Cara, acho que planejar sempre é o mais difícil, porque o planejamento ele é tudo, né? Ele vai te permear a criação e mais do que isso, ele vai falar para você como tem que ser a sua entrega. E se você errar na hora da entrega, e como o próprio nome atual diz, live marketing, a gente está no ao vivo mesmo. Então, assim, o erro, ele tem que, se ele acontecer, ele tem que ser calculado para ser acertado no mesmo momento. Então, o difícil mesmo é planejar. Alguns diriam que é aquele que tem pouco dinheiro, eu diria que é aquele que tem pessoas que não sabem o que querem. Esse é o mais difícil de todos. Se eu tivesse que resumir em uma palavra, seria impossível, porque trabalhar num meio onde os departamentos de compras desrespeitam totalmente hoje o nosso trabalho de buscar as coisas inovadoras, pode ser até um pouco duro o que eu estou falando, tá, Júnior? Mas é muito difícil essa questão da gente criar, querer fazer sempre o mais para o nosso cliente, porque na realidade a gente não está fazendo por nós, a gente está fazendo sempre por alguém. E aí os departamentos de compras eles vêm com uma coisa muito maçante e muito mecânica que foge um pouco daquilo que é o live marketing hoje. Aí é a mágica, aí nós temos que fazer um trabalho criativo para poder ganhar cada vez mais. E aí é cobrar pela ideia, e saber cobrar pela ideia e pelo planejamento. E a empresa do outro lado ela tem que aprender a respeitar isso. Porque assim, do mesmo jeito que aquele profissional que está defendendo a diminuição do custo e da taxa, ele também recebe, como o meu também recebe. Então ele precisa entender que a empresa precisa sobreviver. E aí cabe a nós, de novo, a gente tem que bater na tecla de que se a gente não ganhar por isso, a gente perde. Eu prefiro ganhar pelo aquilo que eu crio. É disso que a gente sobrevive. E é nisso que eu acredito. Ele me contrata para eu resolver problema. Eu não posso levar dor de cabeça para esse cara. E ele tem que me pagar por isso. A criatividade ela tem que existir, a gente tem que fazer coisas diferentes. Em meio a todo... O dinheiro não acabou, concorda? Né? O dinheiro só está rodando em mãos diferentes. Então eu acho que a gente tem sim que ser criativo e criativo dentro da realidade que o cliente hoje exige. Então o cara quer ter resultado, ele precisa que a gente busque algo melhor para ele. Seja com um custo mais baixo, seja com uma entrega diferenciada. Com muita criatividade. Hoje, para você trabalhar nas verbas que a gente tem, se não tiver criatividade e planejamento, esquece. Quando eu tive a pior crise, que ali eu aprendi pra caralho, desculpa, mas é um ponto muito importante. É nessa hora que a gente começa a olhar e fala assim, o que eu estou construindo, o que eu estou fazendo de verdade. Então, quando eu tive a crise de 2010, eu encontrei a essência do negócio. E isso fez pra mim uma diferença brutal hoje. Então, enquanto uns falam, pô, quando eu tava ganhando dinheiro e gastando, não, foi quando eu caí. E, cara, aquele momento pra mim ele foi ímpar, porque eu sabia que eu tinha que fazer algo diferente pra fazer o meu sonho de verdade acontecer. Então, esse foi o melhor momento da agência. Ele já entrou, né? Ele já tá aí, a gente já tem que tratar com isso. Eu acho que a gente tem que... Como é que a gente une tudo isso? Porque não adianta nada hoje, se eu for fazer um Rock in Rio, a pessoa não vai querer ficar assistindo Rock in Rio pelo celular, ela vai querer viver essa experiência. Essa experiência vai estar lá. E aí cabe a nós continuarmos fazendo coisas realmente diferenciadas, que traga isso de uma maneira muito importante, para que o cara reverbere por aqui depois. Entendeu? O cara ele vai jogar no celular tudo que acontece? Vai. Só que ele só vai jogar depois que ele viveu uma experiência diferenciada. Então hoje acontece muito isso. Então você vai num lugar e você fala, meu, que do caralho, muito legal. Onde ele vai? Instagram. Eles são complementos. O nosso trabalho não vai morrer, ele vai ser potencializado com isso. Então a gente tem cada vez mais, de novo, que se reciclar, que buscar e encontrar meios muito importantes para a gente poder casar uma coisa com a outra. Eu acho que o nosso segmento ele tende a crescer ainda mais. E, de novo, ele vai fortalecer o digital, ele não vai diminuir e nem perder com ele. Porque o digital precisa da gente, porque as grandes experiências são o que vão ser replicadas nas redes sociais. Então, esse é um ponto que a gente tem muito que levar em consideração.
a gente dormiu no ponto. A gente acordou tarde, eu acho. Hoje as empresas do nosso segmento, as grandes, elas estão investindo nessa área digital porque elas entendem que isso vai agregar muito valor lá na frente. Mas, de novo, a gente não pode esquecer a nossa essência. Nossa essência é o que gera conteúdo para esse digital. Então nós temos que seguir muito isso. Isso é importantíssimo para a gente. Hoje eu invisto no digital aqui dentro porque eu quero entregar para o meu cliente cada vez mais uma solução completa. Que é o que há tempos atrás todo mundo falava que tem uma solução 360. Quando na realidade, o que é o 360? Eu faço isso, aquilo, aquele outro. 360 hoje o negócio tem que ser reverberado. Se as agências se unissem por uma causa comum, não para uma querer comer a outra, talvez tudo isso que a gente viva hoje ia mudar. Então, eu não acredito nisso num curto espaço de tempo, porque infelizmente as pessoas elas estão preocupadas com o dinheiro, não com aquilo que elas vivem. E a gente sabe que muito desse dinheiro é ilusório. Que eu posso ganhar uma conta milionária hoje que me dá pouquíssimo percentual de rentabilidade. E se a gente não se respeita como um grupo, o cara que contrata a gente também não vai respeitar a gente como agência. Interagir muito com as agências para que elas se defendessem realmente, para que a gente criasse um senso comum de percentual de taxa de agência, para que a gente se organizasse. Assim, vamos ter 10 agências concorrendo? Vamos, mas vamos ter a mesma regra para todo mundo? Vamos ser menos putos uns com os outros? Eu acho que falta um pouco disso. Os grandes, os que cresceram e os que estão lá em cima, eu tenho certeza que eles compartilham dessa ideia. E eu já tive em concorrências, em movimentos onde eu com alguns líderes, a gente abriu mão de participar porque assim, é um desrespeito muito grande, não é só com a gente empresário, é com cada cara que está aqui dentro. Uma hora de um planejamento custa caro. Então as pessoas precisam aprender a respeitar isso. Mas antes disso, a gente como profissionais, a gente tem que se unir para fazer isso acontecer. Eu acho que tem que respeitar quem está aqui na frente, porque ele nunca sabe o dia de amanhã. Ele não sabe se de repente ele vai virar para a agência. Eu já vi muita gente que, eu quero virar ao lado da mesa, eu quero sentir como é. E quando vem para o lado da mesa do empresário aqui, que é da agência, ele fala, puta, era muito diferente. Eu falei, porque assim, as pessoas elas usam muito o sobrenome da empresa atrás. Não é assim que funciona, entendeu? Eu acho que eles precisavam entender um pouco mais do business, entender um pouco mais que a agência está ali para fazer ele vender mais, não para tirar o dinheiro dele. Então acho que tem muito disso. Mas, de novo, eu voltaria ao que a gente falou anteriormente. Enquanto a classe de marketing promocional, live marketing, promoção e eventos, o que for, não se unir, nós vamos continuar sofrendo com essa putaria que está aí. Vão continuar barrando a gente em compras, vão continuar aprovando a hora que eles querem, quanto eles querem, como eles querem, e a gente vai ficar sofrendo nas entregas. Tem alguns, o Amstel Beach Club que a gente está fazendo hoje para a Heineken, é um projeto muito, muito bacana, muito legal. Tem o próprio Guni, que é um projeto proprietário muito importante, nele a gente tem hoje mais de 200 embaixadores, a gente tem hoje um torcidômetro que é uma medição de todas as baterias universitárias do Brasil, que acaba sendo uma valorização e uma ligação das universidades para saber quem é que está mais antenado ou não. Eu quis investir em segmentos que complementavam aqueles que eu faço. Então hoje eu tenho 3 distribuidoras de bebida, uma delas no litoral, uma em São Paulo e uma que atende a cantinas de universidade, porque não adianta nada eu ir lá distribuir um chocolate na faculdade. E o cantineiro, que é um cara de 8 meses, ele não quer saber de comprar a inovação, ele quer comprar aquilo que é o trivial. Então eu atendo também esse cara. Hoje eu tenho uma distribuidora de cerveja, de bebida, de suco, de tudo no litoral do estado de São Paulo. E aqui também a gente atende as festas universitárias, sempre também aliando com essa coisa do consumo responsável, tá? A gente tem essa responsabilidade aqui dentro. Então são empresas que elas se complementam. E aí eu trago para um segmento food service, a gente hoje tem uma hamburgueria que fala completamente a linguagem do jovem, a Toro Burger. A Toro, ela nasce de um ex-funcionário meu que foi embora para Marbella, explodiu com uma hamburgueria lá, criou e ele gostaria de trazer para o Brasil. Eu falei, eu vou investir nisso com você, a gente montou a Toro aqui e é um sucesso. A gente recentemente lançou a Carnívoros, em Juqueí, que é também um complemento para todas as ações que a gente faz. Então a gente identificou uma demanda que existia na cidade, numa parceria muito rica com a Heineken, que é um grande cliente hoje da casa. E no segmento de comunicação a gente ainda tem algumas coisas muito interessantes. A gente vem investindo no Guni, que é uma plataforma universitária muito forte.
A gente tem um trabalho sendo muito bem feito agora numa nova empresa que recentemente, daqui a alguns dias nós vamos lançar, que é uma empresa de identidade verbal junto com um grande medalhão do mercado, porque a gente sente essa necessidade de explicar e se expressar cada vez mais nas nossas ações. Então tá nascendo uma empresa muito forte e com um resultado muito grande, também uma na natureza, junto com uma pessoa muito forte relacionada a isso. Então a gente vem criando pontes para fazer o negócio ficar cada vez mais amplo e coerente. Então a nossa engrenagem ela vem ficando muito grande. No total são 11 empresas que a gente participa, algumas 100%, outras não, mas que elas se complementam no dia a dia. A gente também tem uma muito legal que está sendo lançada, que é a Mercado TV, que é uma TV interativa que você coloca no ponto de venda que ela tem cheiro. Então a gente vai conseguir conversar com as pessoas por onda de som e a pessoa ainda vai sentir a fragrância de determinados produtos direto. Ela vai ser lançada em março, é um negócio ímpar que a gente patenteou, tomou um cuidado muito grande de planejar isso e de buscar os parceiros. Então o grupo hoje ele é um grupo bastante coeso, com uma engrenagem bem formatada, e cada empresa com a sua saúde financeira e organizacional muito grande. E o nosso Kit Bicho, por exemplo, ele é hoje um grande produto que o Santander usa. Ele é um produto que começou, você lembra bem, há 18 anos atrás. Nada mais é do que a união das empresas em estar um kit que eu entrego na mão do universitário. Então, isso acaba sendo muito, muito forte, cara. O resultado continua muito amplo. Eu costumo dizer que é o seguinte, Júlio, a receita do bolo é a mesma. A gente tem que estar lá no tete-a-tete. E isso é o importante. A gente tem que se diferenciar para que depois se reverbere cada vez mais aqui.